Muito bem, pessoal. Agora vamos falar sobre o fenômeno da morte, o que acontece quando a gente morre. Em geral, os urantianos reconhecem apenas uma espécie de morte, a cessação física das energias da vida. No entanto, no que concerne à realidade, há três tipos de morte. A morte espiritual da alma ocorre quando o homem mortal rejeita a sobrevivência, quando ele houver sido pronunciado espiritualmente insolvente, moroncialmente em bancarrota, na opinião conjunta do seu ajustador e do seu serafim, quando o conselho coordenado houver sido registrado e julgado, então os governantes de Orvoton ordenam a imediata liberação do monitor residente e seu ajustador segue a nova missão. Essa espécie de morte é final do ponto de vista cósmico, ou seja, essa personalidade deixa de existir. No caso, é o que pode acontecer com Lúcifer, e os seus seguidores, Eles podem ser aniquilados e deixar de existir em todas as existências. A morte mental ou intelectual, quando os circuitos vitais da administração elevada são interrompidos por meio de aberrações do intelecto ou destruição parcial do cérebro até atingir um nível irreparável. Aí o ajustador é liberado da personalidade para retornar a Deia Divinton. Nos registros do universo, uma personalidade é tida como morta quando os circuitos mentais essenciais da vontade humana tiverem sido destruídos. E, novamente, isso é morte, mesmo que haja a continuação das funções dos mecanismos vivos do corpo físico. O corpo, sem a mente volitiva, não é mais humano. No entanto, a alma ainda sobrevive. O que quer dizer aqui? Eles explicam e ensinam que, por exemplo, uma morte cerebral, mesmo que o corpo continue vivo numa cama de UTI, simplesmente a morte já ocorreu. A alma já foi levada, o ajustador de pensamento já retornou para a sede, E o que tem lá é apenas um corpo material sendo nutrido, Então é uma coisa assim um pouco impactante, mas é a realidade, é tido como uma morte, ok? Em todos os planetas, não só aqui. A morte física do corpo, quando a morte colhe um ser humano, o ajustador permanece na cidadela da mente até que cesse sua função como mecanismo inteligente, mais ou menos quando as energias mensuráveis do cérebro cessam as suas pulsações vitais rítmicas. Em seguida, essa dissolução, o ajustador deixa a mente de um modo tão pouco cerimonioso quanto entrou nela tempos antes, seguindo para Divinton. Ou seja, quando o ser humano morre, que os sinais vitais cessam, o ajustador do pensamento simplesmente pega aí seus panos de bunda e vaza, sem a menor cerimônia. É isso que acontece, ok? Ele vai retornar para poder fazer algo mais importante, que é encaminhar o espírito, encaminhar a alma humana, para que ela seja encaminhada, para que ela renasça na eternidade e a casca fica para trás. Após a morte, o corpo retorna ao mundo elemental do qual veio, mas também perduram dois fatores não materiais. O ajustador, levando consigo para Divinton todo o registro da memória pré-existente da carreira mortal, e perdura também sobre a custódia do guardião do destino a alma imortal moroncial do humano falecido. Então, quando a gente morre, existe aí uma divisão, uma bifurcação.
O ajustador faz o download de toda a memória, todo o registro memórico que nós temos, né? Que vai para registro, que vai para análise, para ver o que aprendeu, onde acertou, onde errou, né? E a nossa alma, né? Ela vai para ser cuidada, o nosso guardião, né? Cuida da nossa alma, né? Da reposição dela, da reconstrução no mundo espiritual. Os sensores universais, vejam aí, mais uma classe de seres criados pelo Pai, são capazes de se apropriar da versão que o ajustador tem, do caráter sobrevivente e das qualidades espirituais do humano falecido. E todos esses dados, junto com os registros seráficos, estão disponíveis para apresentação no momento do julgamento do indivíduo em questão. Olha só, hein? Aí agora a coisa ficou complicada. Quer dizer que quando a gente morre, o ajustador pega a nossa memória, leva lá para a sede central, né? E joga para todo mundo ver o que aconteceu, né? E aí os sensores universais, aí os juízes, os administradores vão analisar tudo o que ocorreu. E aí é a hora que a gente tem que realmente prestar conta das nossas atitudes. Quando morrem, os mortais mais avantajados, avançados espiritualmente e cosmicamente, seguem diretamente para o mundo das mansões, aqueles 7 mundos que eu havia falado lá no começo. Outros mortais podem ser detidos até que se termine o julgamento dos seus assuntos, podendo assim seguir para o mundo das mansões, ou podem seguir para a fileira dos sobreviventes adormecidos, que serão repersonalizados em massa, ou seja, cada caso um caso, né? Alguns vão lá para o nosso lar, outros vão para os umbrais, outros vão ficar vagando, outros já vão direto para o mundo das mansões, outros simplesmente vão ficar adormecidos, né? E assim vai. O ajustador do pensamento, ele é o custódio eterno da vossa identidade ascendente, a vossa bússola que aponta o caminho para Deus, o nosso parceiro. O monitor misterioso é a segurança absoluta que vós, e não outrem, ocupais a forma moroncial criada para a vossa personalidade que desperta. Ou seja, o monitor misterioso é aquele que vê a questão do cara crachá, né? Para que não haja nenhuma mistura de um ajustador com a alma ou espírito de outra pessoa, né? Os anjos guardiões. Os ensinamentos sobre os anjos guardiões não é um mito. Os serafins originalmente eram designados e definidos para cada raça em separado, mas desde que a auto-outorga de Micael, eles são designados de acordo com a inteligência humana, sua espiritualidade e destino. Então houve uma mudança administrativa. Antes, cada anjo cuidava de uma raça e agora cada um com o seu nível de intelecto. Intelectualmente, a humanidade é dividida em 3 classes: os de mente subnormal, aqueles que não exercem um poder normal de vontade, que não tomam decisões normais. Os seres subnormais de Urante têm um corpo, né, de serafins com um batalhão de querubins para vigiar que a justiça e a misericórdia lhe sejam estendidas nas lutas pela vida nessa esfera. O tipo médio, o tipo de mente humana normal. A maioria dos humanos são agrupados em 7 classes, de acordo com seu status de realização, dentro dos círculos de progresso humano e desenvolvimento espiritual. Tá vendo? Tá aí a importância de se buscar uma religião com crescimento espiritual. Os de mente supranormal, aqueles de grande decisão e potencial de realização espiritual.
humanos que de algum modo gozam de um contato com seus ajustadores residentes, aqueles que têm contato com seus ajustadores. Vós começais com a vossa mente no 7º círculo e avançais interiormente na tarefa da autocompreensão, autoconquista, e círculo a círculo vós avançais até o 1º círculo para o contato com o ajustador residente. No 7º círculo há um anjo guardião com uma companhia de querubins para cada 1000 mortais. No 7º círculo, um par seráfico e uma companhia de querubins para cada 500 mortais. Então vejam vocês, não é que cada um tem o seu anjo da guarda, né? Isso vai de acordo com o desenvolvimento, a evolução de cada um, né? Começa-se com grupos até nós evoluirmos e conseguirmos merecermos, né, a questão de ter um anjo da guarda só pra gente, né? Então a gente que lute, né? Essa aqui é a mensagem dessa questão aí, ok? Muito obrigado, até uma próxima.